Opa, e aí, eu sou o Anui. Antes de tudo, eu acho que é bom explicar do porquê que eu tava fazendo um remake de um vídeo que eu já trouxe aqui pro canal alguns meses atrás. Bom, respondendo de uma forma bem curta e grossa, o vídeo antigo ficou uma merda. E por isso que eu tô refazendo ele aqui. Explicando isso, vamos pra AU. Foi criada pela youtubers Alice Originals, com 4 episódios e um teaser postado no seu canal no YouTube. E eu espero que vocês gostem desse vídeo. Ok, aqui no começo eu vou ter que repetir uma coisa que eu já tinha falado no vídeo de My Little Pony. É o fato de que eu já sabia que essa AU existia antes de saber que ela existia. Ficou confuso? Relaxa que eu vou explicar. Eu não lembro se eu já falei isso aqui no canal, mas O Incrível Mundo de Gumball é um dos meus desenhos favoritos e um dos que mais marcaram a minha infância. Tanto que eu lembro até hoje o roteiro de episódios inteiros dele. Beleza, lindo, mas o que isso tem a ver com a AU? Bom, quando as AUs de ficção tiveram um boom em 2024 e começaram a surgir AUs desse tipo de literalmente todas as fandoms que existem nesse planeta Terra. Eu pensei quais obras que ainda não tinham ganhado uma AU de infecção. E na época, uma das poucas obras que tinham escapado dessa moda era O Incrível Mundo de Gumball. E no meio dos meus pensamentos, eu me lembrei de um episódio em específico da terceira temporada chamado A Alegria. Nesse episódio nós acompanhamos o Gumball e o Darwin completamente furiosos porque era segunda-feira. E segundo eles, nada de bom acontecia na segunda-feira. Esse foi o maior spoiler que eu já tomei de como que seria a minha vida adulta. E para animar os filhos, o Ricardo, que é o pai deles, dá um abraço da alegria neles, que foi tão forte que gerou até mesmo uma explosão de arco-íris. E bom, o abraço funciona, e na cena seguinte, nós vemos o Gumball e o Darwin na escola começando a ficar felizes sem nenhum motivo. E quem não gosta nada disso é a professora deles, a senhorita Símio, que de todos da escola, ela era a única que estava adorando toda essa tristeza da segunda-feira. E vendo 2 alunos alegres, ela começa a ficar paranoica, pensando que alguma coisa de ruim ia acontecer. E por incrível que pareça, ela estava certa. E de alguma forma, aquele abraço do Ricardo transformou o Gumball e o Darwin em uma espécie de zumbis que soltam arco-íris pelas bocas. E os dois juntos conseguem infectar a escola inteira, deixando somente a senhorita Símio como não infectada dali. E no meio do episódio, a senhorita Símio descobre que uma música na caixinha de som dela poderia trazer qualquer infectado de volta ao normal. E vendo isso, ela cria um plano, que era de colocar a música para tocar nos alto-falantes da escola e trazer todos de volta ao normal. Porém, quando ela estava quase conseguindo, o Gumball e o Darwin surgem atrás dela e a agarram, terminando o episódio dando a entender que ela também foi infectada. Bom, esse em resumo foi o episódio, que para quem nunca viu o desenho pode parecer uma história sem pé nem cabeça, mas para quem já conhece o Incrível Mundo de Gumball, sabe que isso ironicamente é só mais uma segunda-feira. E vendo esse episódio hoje em dia, ele é praticamente um AU de infecção, só que feito antes das AUs de infecção surgirem. Então quando eu lembrei dele no começo de 2024, eu sabia que era só questão de tempo para alguém fazer um AU inspirado nesse episódio, que convenhamos não seria uma tarefa tão difícil assim, já que o próprio episódio entrega de bandeja uma história quase pronta e perfeita para a criação de uma AU. Só faltava alguém esperto bastante para poder pegar ela. E como eu disse no início, a esperta foi a Ali Originals, que criou o T-Joy. E agora sim a gente vai para a história de fato. O primeiro episódio já começa com os 2 pés na porta, mostrando a Anaís e o Darwin caminhando pelos corredores vazios da escola. O início dessa série mostra que o foco principal dela vai ser nos eventos depois que a escola já havia sido completamente tomada pela infecção. E também outra coisa que a gente percebe nesse início é que, diferente do episódio original, aqui o Darwin não foi um dos primeiros infectados e ainda está completamente saudável. E enquanto eles estão andando, o Darwin tenta convencer a Anaís de que eles deveriam tentar procurar pelo Gumball ou por outros alunos que ainda não foram infectados. Mas a Anaís não tá nem aí porque o Darwin falou e diz que na situação em que eles estavam já era tarde demais para ajudar qualquer
qualquer pessoa, principalmente o Gumball, que segundo alguns boatos que a Anaís ouviu, ele já estava agindo estranho antes mesmo da pandemia começar. Ainda mais depois do abraço da alegria que o Ricardo deu nele, que mesmo não tendo certeza, a Anaís já tem uma leve suspeita de que foi esse abraço que pode ter dado início a esse apocalipse. E depois de dar um banho de água fria no Darwin, a Anaís dá as costas para ele. E quando ela olha de volta, bom, ela acertou. O Gumball não só estava infectado, como também tinha virado um monstro. Percebendo que era tarde demais, o Darwin apenas olha para Anaís e pede para ela fugir e se salvar. Indo para o segundo episódio, ele começa nos levando até a casa da família Waters, onde o Ricardo aparece dormindo no sofá. Até que a Nicole entra na casa e nota que mesmo sendo tarde, as crianças ainda não tinham chegado. E perguntando pro Ricardo se ele tinha ido buscar elas na escola, o Ricardo, na maior cara de pau possível, fala: "Ah, eu esqueci de buscar elas. Tem como você fazer isso?" Mas é um vagabundo mesmo, hein? Voltando para a escola, a Anaís se senta para descansar um pouco. Enquanto ela fazia isso, ela começa a dar uma olhada no seu diário, onde ela fazia anotações sobre todas as pessoas infectadas que ela já tinha encontrado na escola. Citando alguns nomes mais conhecidos, temos a Masami, que é dita como sendo a mais rápida entre todos os infectados, o que, levando em consideração o fato de que ela voa no desenho original, até que não é um fato tão surpreendente assim. Outro também é o João Banana, que é um dos mais fáceis de se lidar. Porém, o mesmo não pode ser dito do diretor Brown, que é, segundo a própria Anaís, o mais perigoso entre todos os infectados. E por último temos o Darwin, que é colocado como desaparecido pela Anaís, que começa a chorar depois de fazer isso. Mas o choro dela é interrompido pelo barulho de alguém se aproximando. A Anaís então se prepara para descer o cacete nele, pensando ser um infectado. Mas logo ela vê que na verdade quem estava se aproximando era a Carmen, que era uma amiga muito próxima do Gumball e do Darwin. E vendo que ela também estava procurando um lugar para se esconder, a Anaís dá uma máscara para ela e chama ela para ir até um lugar, que se tratava de uma sala de aula que a Anaís tinha transformado no seu próprio campo de pesquisa de uma possível cura para essa praga que está transformando todo mundo em zumbis sem nenhum tipo de consciência, do qual a Anaís batizou de A Alegria. Pulando de personagem, vamos para Nicole e para o Ricardo, que depois de procurarem as crianças por 2 horas seguidas, decidem ligar para a polícia para ver se eles conseguem ajudá-los a encontrá-los. Porém, para quem já assistiu o desenho original, sabe que a polícia nesse universo não é lá grandes coisas. Eles decidem procurá-los na escola, onde era o último local que eles haviam ido. E chegando lá dentro, a Nicole, ainda brava com o descaso da polícia sobre o caso, não vê alguém se aproximando dela, que era o João Banana. E no susto, a Nicole começa a pisar no coitado sem nenhuma dó. E mais uma vez a cena corta para Anaís e para Carmen, onde a Anaís pergunta onde que tá o Alan, que era o namorado da Carmen. E ela mostra que estava carregando ele dentro de uma sacola. E para quem tá se perguntando como que isso aconteceu, bom, no desenho o Alan é um balão. Então ele acabou murchando devido ao medo e o estresse que é ter que ficar naquela escola tomada por zumbis. E para não deixá-lo para trás, a Carmen carrega ele dentro de uma sacola. E no meio da conversa, as duas são interrompidas por um grito, que era o Ricardo. E vemos ele e a Nicole sendo atacados por 2 infectados. E aqui vem um momento que eu achei engraçado pra caramba, que é a Anaís surgindo do nada esmagando a cabeça de um infectado com um taco de beisebol. Mas quando o outro infectado rouba o taco dela, a Anaís pega a Carmen e usa a coitada como bastão. O pior é que isso dá certo, e todos conseguem fugir até o esconderijo da Anaís, onde a Nicole fica feliz pela Anaís ainda estar viva e abraça ela. Mas quando ela pergunta onde que tá o Gumball e o Darwin, o terceiro episódio começa mostrando o que aconteceu para essa praga ter tomado conta de toda a escola. E uma coisa que eu achei sensacional é que a autora quis mostrar isso em forma de uma edit. Eu não tô zoando, a primeira parte desse episódio é literalmente uma edit. E eu me recuso a ser o único que vai ver essa pérola. Vocês vão ver junto comigo. What's up? It's Monday. I see. Do you want a hug? There's no point. Everything on Monday is crummy. What about a Wonder Hug? It's filled with all the love and happiness in the world. That sounds crummy too. Wonder Hug! Take me tonight. Take me tonight. Take me tonight. Take me tonight.
A história é praticamente a mesma do episódio original. A única diferença é que quem recebeu o abraço da alegria foi somente o Gumball e não o Darwin. E voltando pro nosso tempo, nós vemos o diretor Brown infectado, encontrando os corpos dos infectados mortos pela Anaís. E aqui ele vomita um tipo de geleia de arco-íris na boca de todos eles e todos voltam como se nada tivesse acontecido. Ou seja, a situação não é uma das melhores nem para Anaís e nem para sua família. Bom, os episódios oficiais terminam por aqui. Quer dizer, na verdade, tem mais um vídeo de informações, mas eu não vou falar tanto dele aqui, porque uma boa parte dele são informações que eu já falei, como a causa da infecção ter sido o abraço do Ricardo no Gumball e ele ter sido o primeiro infectado que passou o vírus pro diretor Brown e dele foi pro resto da escola. Inclusive, eu tô muito curioso para ver como que a autora vai explicar de forma lógica e com sentido o motivo de um fucking abraço ter criado uma praga que transforma pessoas em zumbis. Boa sorte pra tu, Ali. Outra coisa que o vídeo fala são os efeitos da infecção no corpo das vítimas, como pupilas extremamente dilatadas, bocas com salivas de arco-íris, veias pulsando, perda de cabelos e dependendo do hospedeiro, o corpo pode sofrer mutações, como foi o caso do Gumball e do diretor Brown. E para finalizar, o vídeo nos mostra formas de evitar a infecção, como usar máscaras com sorrisos, lavar as mãos e utilizar band-aids. Se nos dermos de cara com o infectado, o recomendado é correr ou matar o infectado. E caso a pessoa seja mordida pelo infectado, aí o recomendado é a amputação do membro mordido. Self and accept your fate. It hurts to smile. There is no hope. Please help me. I can't stop smiling. 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 Bom, dessa vez de verdade eu encerro o vídeo. Como eu falei antes, ainda tem um teaser do episódio 4. E quando ele sair, eu prometo trazer vídeo dele aqui pra vocês. Mas até lá, obrigado por ter assistido até o final. Redes sociais na descrição e tchau.